O derretimento da candidatura do ex-juiz Sérgio Moro à presidência da República e essa nova condenação contra o ex-procurador Deltan Dallagnol realmente colocaram uma pá de cal naquela operação que prendeu milhares de políticos e empresários, mas também destruiu a indústria nacional e principalmente a Petrobras, para não falar ali na Odebrecht, que foi outra multinacional brasileira que fez grande sucesso no mundo afora. Agora, o que está por trás disso? O que queria essa operação e quem realmente patrocinava a Lava Jato? Que de repente, não é, foi detentora de tal poder, principalmente com base na cobertura, na copiosa cobertura midiática, chegou a dominar os poderes da República, aí incluídos a presidência da República, o Congresso Nacional, o Supremo Tribunal Federal e todo o Judiciário. Esta notícia de hoje do Brasil 247 diz que TCU condena Janot e Dallagnol. O Janot é o antigo procurador-geral Rodrigo Janot, que pode ficar, não é, no caso Dallagnol, inelegível por farra das diárias. O TCU responsabilizou Janot e Dallagnol pelo pagamento de cerca de 2 milhões em diárias e passagens a procuradores da Lava Jato. A gente vê aí que esse pessoal era tido como os grandes heróis nacionais por terem combatido a corrupção. No entanto, eles estavam lá se locupletando. Aqui neste espaço do Café na Política, eu me detive algumas vezes, não é, nessa operação Lava Jato. O que ela pretendia? E a primeira coisa que eu fiz foi entrevistar um professor físico lá da Universidade de Roma, na Itália. Era quando justamente a Lava Jato estava atingindo o seu auge. E, infelizmente, o Paulo Santos morreu logo depois. Mas eu fiz uma entrevista com ele para tentar explicar principalmente aquela fonte da Lava Jato, né, brasileira, que é a Operação Mãos Limpas. E é isso que nós vamos recordar aqui. Mas antes do Paulo Santos, eu entrevistei o jornalista Paulo Moreira Leite. Vejamos aqui. Paulo Moreira Leite é o autor deste livro, Uma Outra História da Lava Jato. Ele já tinha escrito um livro chamado A Outra História do Mensalão, porque tudo se casa. Ora, a Operação Mãos Limpas ocorreu em 1992. Muitos anos distante, não é, da Lava Jato, que começou a operar em 2014. Mas o Paulo Santos aqui diz que o objetivo era o mesmo, era desindustrializar e fazer a Itália uma colônia de commodities, produtora de commodities, e que não incomodasse as empresas americanas. Porque a gente sabe que na época a Itália ela tinha aquela Alfa Romeo, né, grande produtora de automóveis, dos mais luxuosos e refinados do mundo, uma grande moda, e tinha também uma grande produção de petróleo. Era a Petrobras dele, era outra grande empresa que tinha, inclusive, grande presença internacional. Isso também para não falar, não é, como diz aqui o Paulo Santos,
na indústria mecânica, química, eletrônica e até espacial. Aí eu perguntei ao Paulo Santos, não é? Como é que foi aquilo? Como é que se deu aquilo? O que é que ele me responde? Aos interesses até a década de 80, quando ainda a União Soviética existia. Aí você é o seguinte, você também tem aí nas mãos limpas, é tão parecida com o Brasil, que lá tinha um juiz poderoso que chamava Antônio Pietro, exatamente. Então, aqui nós temos também um juiz muito poderoso que praticamente manda na República, que também mandou muita gente para a cadeia, mandou industriais. Só que um dado importante, essa entrevista tem exatamente 5 anos, porque ela foi gravada no ano de 2017. Mandaram políticos e até hoje continua ditando as regras sobre o Supremo, sobre as instituições, quer executivas ou legislativas. O Moro, sim, eu sei muito bem disso. Não, os dois têm muita, inclusive o Moro, ele falou que ele pegou a inspiração do Antônio de Pietro, certo? Então, com certeza, as duas operações são muito parecidas. Mas o que eu queria ressaltar é que os motivos das duas, por que as duas operações foram deflagradas? A Operação Mãos Limpas na Itália, ainda em 1992, e mais tardiamente a Operação Lava Jato, aqui em 2014. Exatamente, com dois motivos totalmente diferentes. Ou seja, enquanto a Mãos Limpas tinha como objetivo tirar uma geração de políticos corruptos que eles tinham criado e que hoje não dava mais, que hoje o Império não precisava mais, né? No caso da Lava Jato, a Lava Jato não queria tirar políticos que o Império não precisava mais. Queria tirar políticos do PT que tinha se insediado no governo, no Planalto, e que eles não queriam. Simplesmente queriam se liberar de um partido que era um partido popular, com grande aprovação popular, né? E que eles não queriam. Essa é a diferença. Ou seja, a Mão Limpas é para tirar um cara, inclusive o cara depois fugiu, foi, sabe, o Craxi, o Bettino Craxi, ele foi embora, foi na Líbia, se não me engano. Bettino Craxi era o primeiro-ministro na época. Era o primeiro-ministro, exatamente. Isso. Ele era uma pessoa muito poderosa. Inclusive, ele é uma das pessoas que conseguiu praticamente pulverizar a esquerda italiana. Só que você diga como é que chegou ao fim, a que chegou essa Operação Mãos Limpas, que acabou propiciando, né, a ascensão do Silvio Berlusconi, que acabou dominando a política italiana por muito tempo. Claro. Isso estava na pauta, isso estava no roteiro, né? Quem fez esse roteiro, ou seja, o diretor do filme, ele tinha, em primeiro lugar, projetado a limpeza feita na antiga classe política. E também de colocar um tal Berlusconi, o Berlusconi tinha um papel extremamente importante, que ele conseguiu levar à frente de uma maneira perfeita. O papel do Berlusconi era comprar todas as televisões mais importantes e praticamente monopolizar a informação. E ele conseguiu de um jeito perfeito. Isso na Itália, que é um país, uma potência ocidental, não é? Era, não sei dizer. Antes, o professor Paulo Santos falava
na preocupação dos Estados Unidos em transformar o que ele chamava a Itália numa colônia industrializada. Simplesmente é que nem o golpe de 64, ou seja, é para conter o movimento operário, o movimento dos trabalhadores, né? Aí, depois, a Segunda Guerra Mundial, né? E a Itália sai como país derrotado, né? E os Estados Unidos, para a Itália, colocam um papel de colônia industrializada. Pronto. A Itália faz isso muito bem, porque na década de 60, a 50 e 60, a Itália se industrializa. A Itália tinha uma indústria automotiva, uma indústria mecânica, uma indústria química, uma indústria eletrônica, uma indústria espacial muito boa, de alta qualidade. Né? Nós tivemos isso aqui também, sabe? Nós tivemos uma indústria militar muito forte. Fizemos a Embraer, não é? Que é a indústria de aviação, e depois se privatizou tudo, e as nossas indústrias militares também foram para o ralo, né? Que tínhamos a nossa Petrobras, mas, Paulo, eu queria justamente chegar nas mãos limpas, que foi precisamente para desmontar, né, esta estrutura industrial da Itália. Pois é. A Operação Mãos Limpas vem simplesmente para desmontar a política, aquela política que era funcional aos interesses até a década de 80, quando ainda a União Soviética existia. Em 2016, eu tinha entrevistado o Paulo Moreira Leite, que acabava de publicar o seu livro A Outra História da Lava Jato. Eu acho que a grande diferença em comparação com a ação penal 470 é que a Operação Lava Jato, ela traz desde seu início um projeto de operação. Ela tem um modelo de trabalho. Se a gente for ler um artigo do juiz Sérgio Moro, escrito em 2004, sobre a Operação Mãos Limpas italiana, e depois você for ver os passos que foram tomados no Brasil quando ele assumiu a Lava Jato, você vai ver muita semelhança, vários argumentos, você vai ver praticamente aí um roteiro de trabalho de um magistrado de primeira instância que pretende modificar os costumes políticos brasileiros, que se pergunta as condições para que isso seja feito, é exemplo do que foi feito na Itália, né? E que coloca várias questões, que vai colocando. Então ele fala, por exemplo, que eu acho que é uma coisa importante para a gente entender o que acontece no Brasil, ele explica que a justiça, a mãos limpas, só pode prender muitos políticos, os principais políticos, mais de centenas de políticos foram presos, 12 políticos chegaram a se matar, foi uma coisa muito grande. Os principais partidos foram destruídos, o Partido Socialista acabou, hoje existe, mas é um fantasminha. Né? A Democracia Cristã, que foi o principal partido pós-guerra, também acabou. Né? Mas como é que você consegue fazer isso? Então ele coloca a questão da deslegitimação. E o que é deslegitimação? É que investigar políticos é complicado, porque eles são pessoas representativas. Eles são pessoas que a população aprova, que a população vota. Portanto, eles têm alguma legitimidade. Para você conseguir investigá-los, conseguir prendê-los, conseguir até tomar medidas com eles que não são exatamente, não tem um caráter absolutamente garantista, de respeito aos direitos e tudo isso, você precisa tirar a sua legitimidade. Como é que você faz isso? Aliando-se com a imprensa. O elemento importante da Operação Lava Jato, desse texto do Sérgio Moro, é a compreensão que ele tem, né, desde o início, de que ele não será bem sucedido se ele não se aliar com a imprensa, se não fizer a imprensa trabalhar com ele. Há um momento em que ele chega inclusive a comentar que na Itália, os vazamentos, né, cumpriam um papel muito grande no sentido de alimentavam a deslegitimação e eram por elas alimentadas. Quer dizer, quanto mais você denunciava, quanto mais a imprensa comprava a sua história, mais condições você tinha de avançar. É o que aconteceu no Brasil. Mas o conhecimento do Sérgio Moro sobre essa operação, ainda ele sendo juiz, é muito contestado, é muito questionado, né? Ainda que a gente saiba também que isso também, e o próprio Humberto Eco, nesse livro dele, né, o número 0, já dizia que aquilo era um golpe dos americanos. Mas isso que é uma coisa importante. Eu vou te falar uma coisa importante que assim, nem eu nem você gostamos de teorias conspiratórias, né? Mas sabemos que às vezes elas levantam fantasmas.
Mas no caso da Mãos Limpas italianas, que o Sérgio Moro não fala nisso no artigo dele, mas basta uma pesquisa superficial na internet, que eu coloco no livro o resultado dela, você vai ver assim, que no início, o trabalho da Mãos Limpas era assim, partilhado inteiramente com o escritório da CIA em Milão. Totalmente. Quem vai ser investigado, quais são os casos que tem, que depois, inclusive, quem vai ser interrogado também é. Chega sempre partilhado com os americanos. Isso é dito pelo embaixador do Clinton na época, não é um segredo, não estamos aqui falando, é um embaixador que deu uma entrevista, que causou certa comoção, porque ele já estava aposentado. Ele deu uma entrevista contando o que acontecia e como é que era, né? Inclusive, assim, todos os partidos iam falar com ele, inclusive a reorganização da política italiana, que vai ser feita depois da Mãos Limpas, ele vai ter uma participação. Isso mostra que a Itália também é colônia igual a gente, né? Os americanos, né? Era uma colônia, porque a Itália, durante a Guerra Fria, era aquele país que tinha um partido de esquerda muito forte, que era o Partido Comunista, mas havia a Guerra Fria, portanto ele não podia ganhar a eleição. Então a Itália foi sendo uma colônia americana. O Partido Comunista podia disputar tudo, mas não podia ganhar a eleição. Então ele chegou a ser o maior partido isoladamente, mas era feito todo tipo de ação e de intervenção para impedir que ele ganhasse eleições. Por exemplo, os esquemas de financiamento de campanha, eles vão surgir para fortalecer os adversários do Partido Comunista. Porque justamente que não se quer que o Partido Comunista ganhe. Então tem partidos que vão ser inflados por causa disso.